Olá, turma! Essa, então, é a segunda parte do nosso vídeo, tudo bem? Que nós vamos tratar, então, agora a distância entre dois pontos, tá bom? Realmente que a geometria analítica vai trabalhar, tá bom? Bem, primeiro passo aqui, a gente vai falar de distância entre dois pontos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, primeiro aqui, é a distância de A para B, tá bom? Eu quero saber a distância de A e B. Nós temos o ponto A até o meu ponto B. Para isso, eu preciso colocar quem são esse par de ordenadas, tá bom? As minhas coordenadas. Então, quem serão as coordenadas de A? As coordenadas de A é menos 3 e menos 6. E quem são as coordenadas de B? As coordenadas de B é 5 e menos 6. Se vocês separarem, o que acontece aqui? Eu tenho ordenadas iguais. Quando as minhas ordenadas são iguais, significa então que esses meus dois pontos, eles vão estar paralelos ao eixo das abscissas. Ele vai estar na horizontal, tá bom? Quando ele está na horizontal ou na vertical, fica fácil da gente mensurar a distância entre esses pontos, tá? A gente pode jogar eles lá para o nosso eixo das abscissas. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a distância de A a B vai ser a distância de menos 3 até 5. Como vocês já estão acostumados lá com a física, nós sabemos que para calcular essa distância desses dois pontos, é só eu pegar a distância final menos a nossa inicial. Então, eu vou pegar 5 menos 1 menos 3. Então, essa minha distância, ela será quem? 5 menos 3. Gente, então essa distância será de quanto? De menos com menos mais 5 mais 3, 8. Se vocês olharem aqui, olha exatamente quantas unidades eu tenho até chegar no B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades até eu chegar, tá bom? Fica muito fácil a gente achar a distância de quando o nosso ponto ele está paralelo ao eixo das abscissas. Uma outra que eu quero trabalhar com vocês, que também é muito fácil, é a distância de C a D. Se vocês observarem, ela é paralela ao nosso eixo das ordenadas. Esses dois pontos, eles estão na vertical, tá? E para calcular eles também, primeiro passo, vamos colocar as suas coordenadas. Então, primeiro eu preciso saber a coordenada de C. A coordenada do ponto C, ele está lá no menos 4 e no 7. E o meu ponto D, ele está aonde? Também no menos 4, só que no menos 2. O que acontece aqui, gente? Aqui nós temos o seguinte, o que acontece aqui? Eu tenho que as minhas abscissas são iguais. Quando as abscissas são iguais, significa que esse ponto ele é paralelo ao eixo das ordenadas. E também fica fácil da gente calcular a distância, é só a gente olhar para cá, para o nosso eixo das ordenadas. E eu tenho que fazer o quê? Achar o meu final menos o meu inicial. Então, quem que nós temos aqui para a gente calcular essa distância? Então, essa distância será de o meu final, 7, e o meu inicial, menos 2. Então, nós vamos ter a distância, vai ser o quê? 7 menos 2. Então, essa minha distância será de quanto? 7 menos com menos, mais 7 mais 2, 9. Será de 9 unidades. Se a gente contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades.
Bem, gente, quando ela é paralela às abscissas ou paralela às ordenadas, fica fácil da gente calcular. O nosso problema é a distância entre E e F. O que acontece com a distância de E e F? Nós não conseguimos, se a gente for jogar ela, nós não conseguimos colocá-la dentro de ela não tem um reflexo dentro de um dos eixos, nem dos eixos abscissa desordenados. Ela está na diagonal, e na diagonal nós não podemos calcular assim. Mas há um truque. A gente pode observar o seguinte. Olha bem aqui. Essa distância aqui, ó, e essa distância aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa distância aqui, a gente consegue calcular, não consegue? Essa daqui também, se a gente jogar para o eixo das abscissas e se jogarmos para o eixo das ordenadas. Se vocês repararem, o que virou aqui, gente? Um triângulo retângulo. E esse pedaço aqui, eu vou poder chamar ele de D. É a distância que eu quero. É essa distância que vai de E até F. D. Essa minha distância, ela não seria a minha hipotenusa? E esses dois aqui não poderiam ser os meus catetos? Será que eu poderia usar Pitágoras aqui para resolver essa distância de E a F? Pois é, então nós vamos usar o que aqui? Pitágoras para a gente resolver, tá? Como que nós resolvemos então isso? Bem, eu sei que D ao quadrado, que é esse pedaço que eu chamei, que é a minha distância ao quadrado, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao quadrado dessa distância aqui. Gente, mas como que eu faço para calcular essa distância desses meus pontos? Bem, então, eu tenho que primeiro colocar quem é a minha coordenada de E. A minha coordenada de E é quem? 2 e 1. E quem é minha coordenada de F? Ela está no 8 e 9. Então, F, ele tem a coordenada 8 e 9, tá bom? Bem, para a gente calcular essa distância aqui, que seria o meu cateto que eu quero, eu vou fazer quem? 9 menos 1. Então, o meu primeiro cateto vai ser 9 menos 1. Só que esse valor aqui ao quadrado, certo? Porque esse valor aqui é o quadrado da hipotenusa, é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Então, nós temos que colocar aqui. Essa distância vai ser quem? Ah, professora, vai ser o meu final menos o inicial. Então, vai ser 8 menos 2. Então, mais 8 menos 2. Também é o quadrado, tá bom? Porque A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é meu B e esse é meu C. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, que D ao quadrado vai ser igual a quem? 9 menos 1, 8 ao quadrado, mais 8 menos 2 vai ficar 6 ao quadrado. Então, eu sei que essa minha distância ao quadrado vai ser igual a quem? Gente, 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Então, eu sei que a minha distância ao quadrado vai ser 64 mais 36, isso vai me dar 100. Então, eu quero saber a raiz quadrada de 100. Então, a minha distância, ela será de 10 unidades. Então, aqui é como se tivesse 10 unidades. Tudo bem? Unidades de medidas, UM, tá bom? É o que nós colocamos para isso daqui. Bem, professora, é sempre assim? Tanto que a fórmula para a gente calcular a distância, ela é obtida da seguinte maneira.
Vamos colocar aqui para vocês. Vamos observar aqui. O que vocês conseguem ver aqui? Ele está mostrando com a linguagem que nós usamos muito dentro da geometria analítica, tá? A linguagem que nós usamos na geometria analítica é x1, x2, y1, y2, tá? Então, isso daqui é uma linguagem muito comum para vocês. Então, nós precisamos só enxergar. O que ele coloca aqui? Ele coloca a seguinte observação. Ele nos dá que A, ele tem uma coordenada x1 e y1. E B, ele vai ter quem? x2 e y2, tá? São números diferentes, é isso que ele está querendo dizer. Para a gente calcular a distância, eu vou fazer essa demonstração com vocês. O que ele está mostrando? Que também é um triângulo retângulo, tá? Retângulo aqui, então meu D é minha hipotenusa. Nós sabemos que para a gente calcular por Pitágoras, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Só que quem é meu A? Meu A é D. Então, eu tenho que D ao quadrado vai ser igual a quem? Ao meu B. Só que quem é o meu B? Bem, gente, B eu vou chamar esse pedaço aqui, tá bom? Na qual eu vou chamar de x1. Quem que seria esse pedaço? Ele vai de x1 até x2. Então, eu poderia escrever ele dessa maneira. x1 menos x2. Só que esse é o meu B, então eu vou colocá-lo ao quadrado. E quem é o meu C? O meu C é y1 menos y2. Então, eu vou somar com o meu C, y1 menos y2 ao quadrado. Bem, gente, é bem fácil, bem simples. Para a gente eliminar esse ao quadrado, tem que colocar raiz aqui e raiz aqui. Então, eu vou obter o quê? Que D é igual a raiz quadrada de quem? De x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Tá bom? Essa é a demonstração. Então, este daqui é o valor, é a nossa fórmula para a distância entre dois pontos. Tudo bem? Professora, quem vai ser x1 e quem vai ser x2? Gente, tanto faz quem vocês coloquem, tudo bem? Tanto faz vocês colocarem aqui x1, aqui x2, não importa. Sabe por quê? Porque ele está ao quadrado. E se o valor ficar negativo, como esse valor aqui é ao quadrado, ele vai ficar positivo. A distância sempre será daí positiva, tá bom? Então, não importa se você vai pegar um número maior para subtrair do menor, ou do menor para subtrair o maior, tanto faz. Como ele é ao quadrado, nós vamos ter sempre números positivos aqui dentro, tá bom? Então, tanto faz, tá? Bem, eu espero que vocês tenham entendido muito bem o assunto. Qualquer dúvida é só me perguntar. Desejo a todos um bom estudo e até o próximo vídeo.